Salmo 14:1 e 1 Coríntios 1:18. Uma definição de loucura e as falsas crenças. Salmo 14:1 e logo após 1 Coríntios 1:18. Se você quer abrir nos dois, ficar com o dedo ali, eu vou ler um e logo em seguida lerei o outro. Um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento. Então fique com esse título, uma definição de loucura e as falsas crenças. Salmo 14:1. Lerei na King James atualizada. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Todas as suas atitudes são corruptas e abomináveis. Não há um que faça o bem. 1 Coríntios 1:18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. Porém, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Vocês observaram os dois versículos, ouviram, leram, e alguém conseguiu captar ali o que há de comum nos dois versículos? Loucura. Porque ali no Salmo 14:1 diz o tolo em seu coração. Essa palavra tolo, ela é intercambiável com várias outras palavras: insanidade, loucura e assim por diante. E então o tolo pode ser louco também. E o que o tolo diz no seu coração? Deus não existe. Deus não existe. Então é interessante, né? Sem querer ofendendo, mas a Bíblia está dizendo, né, que o ateu é tolo, né? E 1 Coríntios 1:18 diz: a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. Aqueles que estão indo a passos largos ao inferno, para eles a mensagem do Evangelho é loucura. Isso é loucura. Então você consegue perceber, né, esse algo em comum, algo que há em comum nesses dois versículos, um do Antigo Testamento e outro do Novo. Os dois definem loucura. Qual é a definição de loucura dos dois versículos aqui? Não crer em Deus, se afastar de Deus, não acreditar na sua palavra. E de certa forma faz sentido aquele ditado que diz que de louco todo mundo tem um pouco, né? Porque quem de nós, alguma vez na vida, já não deixou de crer em Deus e desconfiar dele? Porque, em resumo, todas as pessoas deixam de acreditar em Deus em momentos da vida. Há alguns que não acreditam nele, há outros que acreditam nele, mas que por vezes hesitam em sua confiança, demonstrando assim loucura. Isso então pode fazer parte da minha vida e da sua vida por alguns momentos, não é verdade? Você mesmo, depois de cristão, de crente, não teve momentos em sua vida que a sua fé hesitou, a sua confiança hesitou? Então você teve momentos de loucura na sua vida. O homem sempre acreditará em algo, sempre. Todo homem tem crenças, todo homem tem crenças. E loucura está relacionada com crenças falsas. Vocês percebem nos dois textos? Que a loucura está relacionada em crer, nos dois textos, que algo que existe não exista. Algo que é verdadeiro, eu não acredite. Então a loucura está relacionada a crenças falsas. Todo ser humano tem crenças, todos. Em todas as épocas, em qualquer lugar do mundo, nos lugares mais remotos, eles têm crenças. Uma tribo indígena lá no Quênia, aqueles povos isolados ali nos Andes, eles têm crenças. O Deus Sol, o Deus, e assim por diante, vários tipos, a Mãe Terra, e assim vai. Existem crenças. Até mesmo o ateu, ele crê em algo. E a loucura está atrelada, então, a falsas crenças. E os versículos mostram isso, o texto mostra isso. O homem sempre acreditará em algo. Todo homem tem crenças, e loucura está relacionada a isso. Ou seja,
Ser louco é acreditar em algo falso e pensar que aquilo é verdadeiro. Não acreditar em Deus é uma loucura, porque acreditar que Deus não existe é uma crença falsa. Não confiar nele por quaisquer motivos também é loucura, porque de qualquer forma eu confiarei em algo que não é firme, que não é estável. E Deus é firme, Deus é estável. Vamos ver os significados aqui das palavras para loucura em hebraico e em grego, porque nós temos a palavra em hebraico lá no Salmo 14:1. Eu não anotei aqui a palavra em si hebraica, nem a palavra em grego, mas nós temos o versículo Salmo 14:1, e estamos em 1 Coríntios 1:18, a palavra loucura em grego. Então, no hebraico, significados: tolo, insensato, nécio, bobinho. Sabe bobinho? A gente costuma, é muito bobinho. Indigno. Opa, começou a ficar mais pesado aqui, né? Indigno é uma pessoa que não é digna. Desprezível, desonrado, desacreditado, vil, baixo, estúpido, de caráter desonroso, repugnante, hediondo, ofensor da boa estética. Nós temos aí hoje filosofias rondando nossas escolas e nossa sociedade, tentando dizer que aquilo que é horrível, que é a coisa nojenta, é bonita, é belo, né? Então a arte, né? Eles colocam um vaso solitário lá e dizem que aquilo é arte, né? Aquilo é horrível, nojento, feio. É isso aqui que está dizendo, são pessoas loucas, pessoas tolas. É ofensor da boa estética, murcho, sem valor algum. São adjetivos fortíssimos, né? Um homem que não tem percepção de reivindicações éticas e religiosas. Um homem com ideia colateral de ignóbil, vergonhoso. Um homem insensivelmente religioso e insensivelmente moral. Não é isso que tem acontecido na nossa sociedade? Com essas filosofias que têm tentado entrar na família, nas igrejas e na escola? Homens que não têm percepção de reivindicações éticas e religiosas e com ideia colateral de ignóbil, de coisa vergonhosa. Insensibilidade religiosa. Quando ele fala aqui a palavra religiosa, ele não está falando o religioso, ele está falando do religioso, o que a Bíblia ensina sobre religiosidade. A Bíblia ensina sobre religiosidade é um homem que serve a Deus e que segue a Deus por amor. Não é o religioso que nós temos naquela concepção de eu vou fazer boas obras para Deus me aceitar. Esse é o religioso. Então, eu vou à igreja para Deus me aceitar, eu vou fazer boas obras para Deus me aceitar, eu vou dar ofertas para Deus me aceitar. Não, isso é religioso. Deus não aceita isso. Eu tenho que entregar minha vida a Deus e receber Cristo dentro da minha vida. Aí, tudo o resto que eu vou fazer não é para Deus me aceitar. Tudo o resto que eu vou fazer, aquilo que eu falei, a igreja, orar, ler a Bíblia, entregar minhas ofertas e ser fazer boas obras, ser uma pessoa correta, eu vou fazer porque eu devo a Deus a salvação. É só porque eu devo, não é para me aceitar. É porque eu devo a Ele. É diferente. No grego, novamente tolo, insensato e estúpido. Também lerdo ou lento de mente, moralmente desprezível. Lerdo ou lento de mente quer dizer uma pessoa que demora para perceber a verdade. É isso que ele está querendo dizer. Uma pessoa que é difícil, ela não consegue ver a verdade. Essas pessoas que você prega o evangelho, eles não conseguem captar. É isso que ele está dizendo, são lerdos de mente. Não, mas eu sou muito inteligente, eu sou o maior engenheiro do universo. Para aquilo pode ser, mas para conhecer a Deus é lerdo de mente. É lento, não consegue. O evangelho foi pregado para ele e ele não consegue entender. Ele não consegue entender quem é Deus e o que ele tem que fazer. Desprezível, né? Um sem vergonha. É bem forte essa palavra, mas estava lá no dicionário. Um sem vergonha. De mente fraca ou ignorância proposital. Então ele coloca de duas formas: é mente fraca porque ele é mente fraca mesmo, não consegue entender, ou ele é ignorante de maneira, ele é de
propósito que ele não quer entender. Ele não se esforça para entender Deus. Maneira de proceder insensata, sem discernimento ou sem entendimento, ele não consegue discernir Deus, ele não consegue entender Deus. E como verbo, essa palavra é colocada assim, ó, estar fora de si. Estar fora de si mesmo, ou estar do lado de si mesmo. Então ele está fora, ou ele pensa só nele. Ele é uma pessoa egoísta. Não quero saber de Deus. Contrário à mente, ou seja, ele é uma pessoa desordenada, uma pessoa sem mente. Contrário à mente, a boa mente, né? Ao bom pensamento. Uma pessoa sem razão, que não consegue pensar ordenadamente, porque ele não consegue entender Deus. Mas se Deus existe, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, como é que eu vou conseguir entender Ele? Realmente, a gente é limitado e não consegue entender. A gente consegue entender porque Ele se revelou a nós através da Sua palavra. E Ele se revelou de uma forma compreensível ao ser humano. Falta de sanidade e de sobriedade mentais, hábito mental despreocupado e desconsiderado, uma pessoa que não está nem aí com Deus, não se preocupa com o futuro, com a vida, só com aqui agora, vou aproveitar o máximo dos prazeres aqui, porque depois eu não vou existir mais. É uma pessoa louca, uma pessoa insana. Falta de percepção criteriosa da realidade das coisas naturais e espirituais. Arrumação imprudente da vida com respeito à salvação. E uma das que eu citei um dos exemplos ele arruma a sua vida, essa pessoa, ela arruma a sua vida, ela ordena a sua vida para viver o aqui e agora só. E depois, sei lá, é uma arrumação ou uma ordenação imprudente da vida. Desequilibrado no sentido de alguém que não consegue governar suas cobiças pecaminosas, sensualidade, prazer, avareza, etc. Então ela é desequilibrada, ela não consegue governar suas cobiças. Para onde todos esses significados da palavra loucura em hebraico e grego nos direcionam? Para a conclusão de que o problema da loucura não é físico. O problema da loucura não é biológico, mas espiritual. Tudo que eu acabei de falar aqui tem a ver com o físico, tem a ver com o biológico, tem a ver com a mente, com o espiritual. E mais especificamente, conforme nós vimos aqui, é por causa do pecado. Não por causa de um problema biológico. É pura rebeldia contra Deus. É um punho cerrado para o alto. Eu sou contra ti. Não quero saber de ti na minha vida. Lieberman, que já foi presidente da Associação Americana de Psiquiatria, disse o seguinte: em uma batalha tectônica da verdade, em uma batalha tectônica pela verdadeira alma da psiquiatria, há uma batalha remunerada acerca da definição de doença mental. Entenderam o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, a gente precisa definir doença mental. Sempre quando eu falar doença mental, eu vou colocar entre aspas aqui, tá? Porque a psiquiatria quer dizer que doença mental é biológica, física. E eles precisam inculcar isso na sociedade. Eu não estou falando aqui de exceções, tá? Exceções são exceções, beleza? Não é isso que eu estou falando. Estou falando disso mundialmente, de maneira globalizada, que estão tentando colocar na sociedade. Por quê? Porque se o meu problema de pecado mental, às vezes não é nem um pecado proposital, às vezes é um pecado inconsciente, de falta de confiança no Senhor. Eu não consigo confiar no Senhor, eu tenho temores, né? Mas eles tentam colocar isso como algo biológico, para quê? Porque quanto mais eu pensar que é biológico, mais eu vou comprar a propaganda deles, o remédio deles e pagar para ir no consultório deles, e mais eles ficarão ricos. O que acontece é que existe uma imposição na definição de doença mental como sendo algo físico. Se a sociedade acreditar que doença mental é um problema biológico, então a sociedade buscará os fármacos e os consultórios com frenesi para encontrar a solução de seus problemas mentais.
E dessa forma as empresas farmacêuticas e os consultórios psiquiátricos e psicológicos acumularão milhares e milhares e milhares de dólares. E poderão desfrutar dos seus milhares de dólares lá em Havana, em sei lá onde, enquanto a sociedade fica viciada em mais uma droga e se matando, né, se suicidando e não tendo uma vida saudável. Mas veja que quem falou aquilo ali não fui eu, né? Foi Lieberman. Já foi presidente da Associação Americana de Psiquiatria. Ele que disse, em uma batalha tectônica pela verdadeira alma da psiquiatria, há uma batalha remunerada acerca da definição de doença mental. A sociedade, o ser humano, paga para resolver seus problemas. Por que tem tanta gente que paga para alguém ver o seu futuro, ler a sua mão e coisas assim? Mesmo sabendo que é mentira. Porque eles têm uma certa dúvida ainda que pode ser que dê certo, vai que dê certo o que vão falar para mim. Então a sociedade ela paga para resolver o seu problema. Não importa para a sociedade, não estou generalizando, tá? Mas para a maior parte da sociedade não importa o bom caráter. Eu vou pagar. Se vai resolver o meu problema da minha dor, se vai me ajudar a saber o futuro, eu vou pagar. E os recebedores desse pagamento pagam pesado no marketing e pesado nas vozes desse marketing, para que a sociedade permaneça acreditando neles. E isso é loucura, porque você acredita em falsas crenças. E a definição do Criador para a loucura é ter crenças falsas, né? Ou seja, acreditar em algo falso. No passado, até o final do século XVIII, a sociedade considerava a loucura um problema religioso. Sabia disso? Espiritual ou até social, ao invés de um problema biológico ou um assunto médico. Essas comunidades remotas, eles não pensam como nós pensamos que estamos aqui nas grandes cidades, cheias de concreto. Eles não pensam assim. Para eles ainda, eles vivem o século XVIII nisso aqui. E eles estão certos nessa parte, pelo menos. Porque colocar assim, psiquiatria não conseguiu chegar até eles lá, nem tem interesse, né? Por que nós vamos? Eles nem têm dinheiro para nos dar, uma meia de um punhado de gente lá no meio do nada, vai nos ajudar a enriquecer de que jeito? Não tem, né? Então vamos trabalhar nessa sociedade grande que trabalha, que ganha dinheiro. Esses aí é que vão trazer muito, muito dinheiro para os nossos prazeres. E até o final do século XVIII, a sociedade em geral, europeia, asiática, norte-americana, considerava a loucura um problema religioso, espiritual e até social. Andrew Scull, citado no seu livro Insanidade da Loucura, de Daniel Berg, reconhece isso. Até então a loucura estava sob o domínio da teologia e da filosofia, até porque antes do humanismo, teologia e filosofia andavam juntas. O humanismo veio e separou isso, propositadamente. E até ao final do século XVIII, as questões de loucura estavam sob o cuidado de pastores, bispos, de líderes religiosos. Depois passou a ficar debaixo de conceitos científicos e de médicos psiquiatras. O que mudou de lá para cá? Não foram novas descobertas. Se vocês pegarem lá no YouTube aquelas duas mensagens que eu já falei de transtornos mentais, eu explico sobre isso. Eu explico ali com todos os livros, todos os entendidos aí da área mundial atual, que não tem novas descobertas. Esses novos artigos que têm saído, eles não são artigos com novas descobertas científicas, eles são só estudos e especulações, mas que eles colocam de forma, as universidades, USP da vida aqui no Brasil e outras, principalmente nos Estados Unidos e Alemanha, colocam de forma que a sociedade entenda que isso foi uma nova descoberta. Faz anos que não existem novas descobertas na área mental. Anos. Tudo é troca, apenas troca. Vamos trocar o A pelo B, agora vamos trocar o B pelo C. E isso é uma estratégia de marketing. Você vamos trocar de cor, vamos trocar de forma, vamos trocar de letra. É uma estratégia de marketing.
sociedade ela gosta dessas mudanças, né? Pode ver, as marcas das lojas, elas não ficam com a mesma marca, a mesma loja, com o mesmo logo, né? Elas mudam. Para quê? Para que a sociedade, uma coisa nova, vamos lá, coisa nova, vamos lá. Mas é a mesma coisa sempre. É assim que eles fazem. Então, o que mudou do final do século XVIII para cá não foram novas descobertas, foi o lucro que se poderia obter com tal questão. E quanto mais pessoas tiverem problemas mentais, mais ricas as empresas e os profissionais ficarão. Ouça o que escreveu o psiquiatra Peter Brady, como a terapia se relaciona com a alma. Abre aspas, a palavra terapia vem do grego terapêuticos, que significa atender ou aquele que cuida de outro, enquanto psicó vem do grego psique, que significa alma ou ser. Psicoterapia significa ministrar a alma ou ao ser do outro. É a psiquiatria que medicalizou e corrompeu a palavra para que signifique o tratamento da doença mental. É por isso que você vai ouvir doença mental. Eu tenho uma doença. Sério, o que dói no corpo? Não vai nada, eu tenho problema na mente. Mas tu não falou que é doença? Mudou isso. Então pessoas antigas assim ficaram confusas, né? Porque pessoas bem antigas não tinham essa concepção. Foi mudada essa definição, tudo por causa do lucro. E é interessante o que ele diz, né? Este psiquiatra Peter Brady. É a psiquiatria que medicalizou e corrompeu a palavra para que tenha um novo significado. Então, hoje em dia, muitas palavras são usadas para loucura ou insanidade, todas elas intercambiáveis e sempre com alguma intenção. A primeira definição para loucura ou insanidade ficava no campo e domínio da teologia e era um problema espiritual até 1940. A APA, né, a Associação Psiquiátrica Americana, reconhecia que o problema da alma ou da mente era uma questão teológica e que o médico nada poderia falar como um especialista da área. Daniel Berger, no seu livro Insanidade da Loucura, definindo a doença mental, fala sobre isso. Vocês acreditam nisso? Que até 1940, um médico, ele não tinha autoridade de falar, de tratar a doença mental, porque ele não era especialista da área. Quem tinha essa autoridade era a teologia. É claro que essa visão mudou hoje em dia, não é verdade? Você fala para alguém, não, o médico não entende essas coisas da mente. Lembra que a gente está falando de mente, não de cérebro, tá? Lembra aquela primeira aula que eu coloquei ali? Eu coloquei de um lado mente e do outro lado cérebro. E eu escrevi, né? O que tinha no cérebro? Na imagem do cérebro. Vocês lembram? Tinha um... O órgão humano? O órgão não tinha um cérebro. Aquele órgão lá que parece umas minhoconas lá, né? E no lado que tinha mente, qual a imagem que tinha? Nada. Porque mente é uma coisa e cérebro é outra. Cérebro é físico, cérebro é biológico. E quem que cuida do cérebro? Os médicos cuidam do cérebro. Tá bom? Ponto final. Mente. A mente não tinha nada na imagem porque mente não é físico. É a alma, a psique. Quem cuida da mente não é o médico. Quem cuida da mente são aqueles que trabalham com as questões espirituais. Agora, se você fala isso para alguém, o que ele diz? Você é louco. Eu tenho gravado lá no YouTube, no Telegram, se você olhar, está lá. Várias pessoas devem ter me chamado de louca. Mas só que nós vamos chegar. Pense nisso. Eu estou falando isso, né? Não sei, creio que você não, mas se sim, você vai perceber algo aqui. Mas muita gente vai dizer, não, esse pastor aí é louco. Olha o que ele está falando. Por quê? Eu estou falando algo que é contrário da definição de hoje em dia, que a maioria acredita. Muitos historiadores antigos reconhecem que a Bíblia é uma fonte antiga sobre a loucura. E também reconhecem que a loucura é tão antiga quanto a humanidade.
O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a loucura entrou lá no Jardim do Éden quando entrou o pecado no mundo. Né? É isso que ele está dizendo. Seguindo os textos e significados da palavra loucura, no hebraico e no grego, podemos perceber que a Bíblia é a autoridade máxima para explicar tal questão. Daniel 28 diz o seguinte: o Senhor te afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. A quem que o Senhor estava fazendo isso? O rei Nabucodonosor. Vocês lembram que ele foi viver um tempo no campo como uma vaca, como um boi, como um gado, cresceu lá pelos, unha? Daniel 4, 33, 34 e 36 diz o seguinte: e naquela mesma hora a palavra se cumpriu integralmente sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos seus e de todos os homens e começou a comer grama na companhia de bois. O seu corpo passou a ser molhado pelo orvalho do céu, até que seus cabelos e pelos crescessem como as penas da águia. Ele está falando como as penas da águia crescem, está falando igual pena de águia aqui, tá? E as suas unhas como as garras das aves. Contudo, ao final daqueles dias, eu, Nabucodonosor, ergui os meus olhos aos céus e percebi que o meu entendimento havia retornado. Sim, naquele momento voltou-me o bom juízo e eu recuperei a honra. Então é um texto que fala que Deus, como um castigo, colocou loucura no rei Nabucodonosor, e ele reconhece isso. O jeito que ele vive aqui como um animal, ele põe no final e ele diz: olha, ao final daqueles dias, no final dos dias cumpridos, eu, Nabucodonosor, ergui os meus olhos aos céus e percebi que o meu entendimento havia retornado. Então, ele percebeu que o bom juízo tinha retornado a ele. Antes ele não estava em bom juízo. Daniel Berg, em seu livro A Seminidade da Loucura, nos mostra que loucura é ter uma falsa crença. Ouça o que ele escreveu. O termo loucura foi primeiramente utilizado para rotular uma pessoa que dogmaticamente acreditava numa mentira ou que era considerado enganoso. Fraude e crença são elementos centrais da loucura histórica. Então, primeiramente, alguns estudiosos que não são cristãos, eles reconhecem que a Bíblia é um dos mais antigos livros que fala sobre esse tema. Eles não reconhecem a Bíblia como palavra de Deus. Eles veem a Bíblia como um livro qualquer, ou como fábulas, coisas assim, mitos. Eles pensam dessa forma. É tudo gente louca, né? Porque eles pensam em falsas crenças. E o Daniel Berger está falando agora o seguinte, o termo loucura, primeiramente, foi utilizado para rotular uma pessoa que dogmaticamente que acreditava em ensinos mentirosos ou que era considerado enganoso. Fraude e crença são elementos centrais da loucura histórica. Tá vendo? E a palavra de Deus nos fornece a perspectiva correta para a loucura. Já vimos isso anteriormente. Vamos ver agora outro texto. E por que isso é importante? Porque não pense que, eu sou crente, eu estou livre disso. Não. Toda vez que você não confia no Senhor, você está agindo como louco. Toda vez que você deixa de confiar nele, na sua palavra, não, eu vou fazer do meu jeito as coisas, eu vou viver a vida da minha maneira, você está se igualando ao descrente que não tem Deus e que é louco, que ele vive assim, mesmo você sendo. Por isso é importante. Leve isso a sério para a sua vida, porque se você não levar a sério como crente, você vai viver uma vida em pecado, debaixo do pecado, uma vida afastada, longe de Deus. 2 Reis 9, de 1 a 6. Pode abrir para lá, por favor? É um bom texto aqui, você pode acompanhar. Segundo livro de Reis, 9, de 1 a 6. Quero ver alguns exemplos bíblicos aqui com você. Então eu vou ler do 1 ao 6 e depois eu vou ler o 11 e o 12, tá? Depois, o profeta Eliseu convocou um dos seus seguidores, os profetas, e lhe ordenou: veste tua capa, pega esse vaso de azeite e vai a Ramot de Gileade. Quando chegares lá, procura Jeú, filho de Josafá, neto de Inzi.
dirige-se a ele e chama-o para uma conversa reservada, em uma sala longe dos seus companheiros. Então, só explicando aqui, o profeta Eliseu, chamou um dos seus seguidores e disse: vai até aquela cidade e lá você chama Jeú, um dos comandantes do exército de Israel, e chama ele à parte dos outros comandantes. Os comandantes estavam reunidos, chama ele à parte, conversa com ele sozinho. Versículo 3: depois pegue o frasco e derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare: assim diz o Senhor, eu te unjo rei sobre Israel. Então, assim, vou explicar hoje à noite essa questão de santidade, sobre unção, santo, e em seguida abre a porta e foge sem demora. Então o jovem profeta aprontou-se e dirigiu-se a Ramá de Gileade. Ao chegar, encontrou os comandantes do exército reunidos e disse: comandante, tem algo para te dizer. Jeú perguntou: a qual de nós? Ele respondeu: a ti, comandante. Então Jeú se levantou e entrou na casa, e o jovem ungiu-lhe a cabeça e lhe declarou: assim fala Deus de Israel, eu te ungi como rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Então Jeú retornou para junto dos demais oficiais de seu senhor, e um deles lhe indagou: está tudo bem? O que esse tresloucado queria de ti? E ele lhe respondeu: bem conheceis o homem e o que ele falou. Contudo insistiram: não é verdade, explica-nos tudo quanto ele declarou a ti. Então Jeú contou: ele me disse exatamente isso. Assim diz o Senhor, eu te ungi rei sobre Israel. Eu li agora o 11 e 12, Então, assim, ele foi lá e fez conforme o profeta Eliseu falou. O profeta Eliseu era um profeta de Deus, do Senhor. E esse outro rapazinho aqui era um ajudante, ele estava na escola de profetas, Ele foi lá e ungiu, era assim que acontecia. O profeta ungia alguém como rei de Israel. Não podia alguém se fazer lá como, precisava ser ungido, separado por Deus. E olha que interessante, o rapaz faz isso e ele abre a porta e vai embora. Ele faz o que o profeta Eliseu tinha enviado ele fazer. E quem manda o profeta Eliseu fazer? Deus. Só que daí Jeú retornou para junto dos demais oficiais, comandantes, e um deles disse: está tudo bem? O que esse louco, tresloucado aqui na minha palavra, o que esse louco queria de ti? Olha o que os comandantes pensavam dos profetas de Deus: um bando de loucos. Não é assim que um monte de gente pensa de pastores que pregam a verdade da palavra de Deus? Um bando de louco? E ele diz assim, e Jeú diz assim: vocês conhecem o homem e o que ele falou. Ou seja, Jeú concordou. Vocês sabem como é que é esse povo aí, esse grupo aí de profeta aí, Eles são tudo louco mesmo. A maneira que Jeú fala o que aconteceu com ele, nem ele acreditava. O profeta Eliseu então envia um dos seus seguidores ao comandante Jeú para comunicar a verdade da palavra do Senhor. E aquele jovem que tinha a verdade de Deus foi julgado louco por aquele que recebeu a palavra do Senhor, mas que não aceitou a verdade, como também seus companheiros viam o seguidor do profeta como louco. Então esse texto aqui ilustra um importante aspecto sobre loucura e encaixa perfeitamente nos significados da palavra em hebraico e grego. Aquele que necessita da verdade ou que é enganado por ter falsas crenças é a pessoa identificada como louca, como insana. Vocês estão percebendo aqui qual é a questão? Pessoas que mantêm crenças falsas a respeito de problemas da mente, ou seja, que os problemas da mente são biológicos, é que são consideradas pessoas loucas. Aqueles que acreditam que um remédio pode solucionar seu problema da alma, ou que a psiquiatria pode resolver as questões da mente, a Bíblia os coloca como insanos, ou seja, lento para entender e aceitar a verdade, sem discernimento, sem capacidade para entender e aceitar a provisão divina, ou de maneira proposital não quer aceitar. Mas é interessante o que o texto mostra. O texto mostra que Jeú acreditava em falsas crenças,
e os seus amigos também acreditavam em falsas crenças, e eles acreditavam que os profetas eram falsos, que não tinham a verdade. Então o que eles disseram? Eles são loucos. Então loucura está relacionada a quê? A falsas crenças e fora da realidade. Porque Jeú e os comandantes estavam, esse povo vive fora da realidade, a realidade é outra. Não é assim que o mundo pensa de nós? Esses crentes, eles não vivem a realidade do mundo, eles estão em outro patamar, em outro nível, eles vivem uma vida completamente diferente. E não é assim que em todas as mensagens que eu trago expositivamente da palavra de Deus tenho ensinado a igreja a viver diferente, porque nós somos um povo diferente. Hoje à noite nós vamos ver isso, uma cultura divina. Então, se você é crente, você proclama Cristo na sua vida e você continua insistindo em querer viver igual ao mundo, sinto muito, mas algo de terrível está no seu coração. Ou você não é salvo, você está sendo enganado, você aceitou Cristo, foi batizado e vem para a igreja com uma falsa crença, provavelmente você não seja salvo, ou você é salvo e continua louco, porque você quer misturar o santo com o profano. Eu falo profano aqui não em termos de profanar com relação ao pecado, mas profano em termos das coisas comuns. Aquilo é comum, é do mundo, não é nosso. Hoje à noite eu vou explicar mais sobre isso, lá do livro Levítico. Características da teologia de Levítico. Então, olha que interessante, né? Jeú chamou de louco aquele que tinha verdade. E Jeú percebeu que outra coisa que faz parte da loucura é que eles são fora da realidade, eles vivem na contramão do mundo. Então a definição de loucura é isso, é viver contramão, fora da realidade. Mesmo que o exemplo que nós vimos aqui era o contrário, né? Mas essa é a definição de loucura. Quer ver? Oséias 9,7 diz o seguinte: os dias do castigo estão muito próximos, chegaram os dias da retribuição, que todo Israel saiba, por serem tantos os vossos pecados e transgressões, e tão grande a vossa malignidade, o profeta é considerado um tolo e o homem inspirado por Deus um insensato varrido. Deus está dizendo: olha, o castigo de vocês, Israel, está chegando. Vocês estão tão depravados, vocês estão tão longe de mim, que vocês consideram o meu profeta como um tolo. Vocês consideram o homem que eu inspiro para trazer minha mensagem como um insensato varrido. Por causa do pecado, por causa da maldade, mas também por causa de desesperança, e principalmente por causa de não aceitar a vontade de Deus, ou de não saber administrar e lidar direito com a vontade de Deus. Muitos têm o profeta, aquele que traz a mensagem de Deus, como louco, né? Como louco. Muitos crentes, às vezes, eles pensam assim por causa de desesperança, eles não conseguem mais ter esperança. E muitos crentes, eles acabam agindo assim porque eles não conseguem lidar ou administrar com a vontade de Deus para a vida deles. Eu programei minha vida para ser assim, para fazer aquilo. Quantas lutas eu já tive nessa área, e precisei, para não entrar aí num estado mórbido aí, né, de mente, precisei orar a Deus e pedir a Deus: me ajuda, Senhor, a aceitar a tua vontade para a minha vida, porque eu queria outra coisa, mas o Senhor tem me levado a isso. E muitos crentes acabam entrando em depressão, entrando em problemas mentais e outros problemas, porque não consegue assimilar a vontade de Deus, não consegue administrar, não consegue aceitar a vontade de Deus. Interessante aqui o comentário de Daniel Berger: a verdade não é facilmente recebida e assimilada por aqueles que têm falsas crenças pré-existentes e as carregam com convicção. A verdade não é facilmente recebida e assimilada por aquelas pessoas que têm falsas crenças pré-existentes e as carregam com convicção. Isso é verdade para mim e para você. As crianças elas têm poucos anos de vida nesse mundo, elas não têm ainda muita crença. Você consegue ensinar elas assim a sala. Agora,
Pega uma pessoa de 50 anos, 60 anos, 40 anos, vamos pegar assim, uma pessoa com 40 anos, aceitou a Cristo, ela viveu 40 anos nesse mundo. Você acha que de uma hora para outra ela vai começar a viver a vida que a Bíblia ensina? Não. Ela passou 40 anos crendo nas mesmas coisas, crendo que o mundo era assim, crendo que Deus era sábio. Então, quando ela vem para Cristo e vem para a igreja, é demorado, não é fácil arrancar falsas crenças. A pessoa pode até ser salva, mas é difícil convencer ela a mudar algumas coisas na sua vida. Demora muito, tem que ter muita paciência, muita fé no Senhor e orar muito. E isso também com crentes. Tem crentes que estão há anos com certos vícios, e que são vícios assim de preferências humanas. Preferências bíblicas não se discute, preferências humanas se discute, né? Quantos pastores lutam quando eles vão começar a pastorear uma nova igreja, porque o povo tinha certas culturas diferentes, que eram preferências do outro pastor. E são preferências, preferência se muda, isso pode se mudar. Preferência bíblica não, preferências humanas se mudam, o que é bíblico não se muda. Então há lutas nisso, sim. Agora eu não estou falando de falsas crenças, estou falando agora de apenas preferência. Preferências pode ser falsas crenças ou não. Mas a verdade não é facilmente recebida e assimilada por aqueles que têm falsas crenças pré-existentes e as carregam com convicção. E não foi isso que aconteceu aqui com Jeú? Irmãos, uma pessoa com convicção das falsas crenças a respeito de Deus e da sua vida, e pode ser um crente, é uma pessoa muito resistente à verdade. É um muro quase que intransponível, e muitos morrem no engano, porque o alimento por anos é frio. Então, por isso que sempre um pastor tem que pregar o mesmo tema de formas diferentes por vários anos. E muitos não vão mudar, não adianta. Há crentes que não vão mudar. Eles vão morrer daquele jeito. Porque é uma resistência muito grande essa convicção que ele tem. Vamos ver mais um textinho aqui para terminar. Jeremias 29, de 24 a 28. Jeremias 29, 24 a 28. Já estou finalizando. Então falarás a Semaías, cidadão de Belém: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: enviastes cartas em teu próprio nome a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maséias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, e comunicaste a Sofonias: o Senhor te designou o sacerdote em lugar de Joiada, como encarregado de zelar pela casa de Yahvé, para que lançasses na prisão e prendesse com uma corrente no pescoço qualquer louco que se atrevesse a profetizar. Então esse homem aqui, ele enviou uma carta a um profeta, Sofonias, do próprio punho dele, não vinha de Deus. Ele, vou escrever aqui e vou mandar para os Sofonias. E olha o que ele diz, ele diz: o Senhor designou o sacerdote em lugar de Joiada. Isso é verdade. Como encarregado de zelar pela casa do Senhor. Verdade. Agora, ele fez igual a serpente lá no Jardim do Éden. Agora ele vem com a segunda parte. A segunda parte não é verdade. Ele mescla a verdade com a mentira. Para que lançasses na prisão e prendesse com uma corrente no pescoço qualquer louco que se atrevesse a profetizar. Porque esse Semaías aqui, ele não gostava de Jeremias, do profeta Jeremias. Então ele mandou essa carta para Sofonias, outro profeta. Ele disse: o Senhor designou e tudo, né? Se atirou aos pés de Sofonias, honrou ele, né? E depois veio com a mentira, para ver se Sofonias caía. É verdade, né? Então eu vou prender esse Jeremias, não. 27. Então, por que não repreende Jeremias de Ananote, que se apresenta como profeta entre vós? A grande verdade é que isso que ele está falando aqui é sobre que lançasse na prisão e prendesse com uma corrente no pescoço qualquer louco que se atrevesse a profetizar. É também uma verdade, mas
louco de verdade. Era qualquer louco, qualquer profeta falso que era para aprender. Mas ele tá manipulando aqui, tentando manipular a mente de Sofonias, dizendo, então por que tu não prendeu Jeremias? E eu não sei, mas a resposta de Sofonias, eu não prendi Jeremias porque ele não é um profeta falso, ele é verdadeiro, ele não vai ser preso. Por que esse Semaías estava bravo com Jeremias? Porque Jeremias, versículo 28, ele até mesmo nos enviou essa mensagem para que nós que estamos na Babilônia, informando que eis que o tempo da expatriação será longo, edificai, pois, casas e habitai nelas, plantai pomares e alimentai-vos dos seus frutos. Por que Semaías estava bravo com Jeremias? Porque Jeremias disse assim, olha, o tempo que vocês vão ficar na Babilônia vai ser longo, não vai ser curtinho não. Porque esses Semaías e outros estavam dizendo para o povo na Babilônia, não, se preparem, não façam caso, que a gente vai sair logo. Era mentira. Deus disse para Jeremias, não, vai lá e fala a verdade, eles vão ficar bom tempo aqui, pelo menos 40 anos. Diz para eles se estabelecerem na Babilônia, fazerem casas, formarem famílias lá, vão ficar 40 anos lá. E Semaías ficou bravo, esse louco aí está dizendo que a gente vai ficar um tempo aqui, que é para a gente fazer casa e habitar nela, plantar pomares e eles nos vão alimentar dos seus frutos. Loucura. Só que o louco pensa que quem tem a verdade que é louco. Nos 2 exemplos nós vimos isso, né? Nos 3 exemplos, Oséias também. Os loucos, os que creem em falsas crenças, pensam que os que têm a verdade é que são loucos, que são insanos. Então, nesse texto, o falso profeta Semaías fala contra o verdadeiro profeta, Jeremias. Em todas essas passagens, os homens acusados como sendo loucos estavam falando a verdade. Todos eram homens em nome de Deus, e que suas mensagens foram consideradas falsas, não razoáveis, inaceitáveis, absurdas e difíceis de acreditar. Então, todos esses textos descrevem loucura como alguém que está separado da verdade, da realidade. E está dizendo ou fazendo algo que é difícil de racionalizar ou que não é facilmente explicável dentro da cosmovisão de alguém. Ou seja, eu não acredito em ti, porque na minha cosmovisão o que você está falando não encaixa. Mas o que importa a tua cosmovisão? Ela não importa grandes coisas, o que importa é a cosmovisão de Deus, a divina, Ele é o Criador de tudo. O jovem do profeta Eliseu e o profeta Jeremias foram vistos dessa forma por Jeú e pelo profeta falso Semaías. A mensagem de Deus por aqueles homens era vista como uma mensagem fora da realidade, uma mensagem difícil de aceitar, por ser difícil de se assimilar pela razão e de ser explicada dentro das crenças de uma pessoa. Eu não consigo aceitar o evangelho que tu me ensina, porque dentro daquilo que eu penso é difícil assimilar. É verdade. Mas não importa o que você pensa, o que importa é que o Senhor Deus pensa. Por isso a verdade de Deus é tão difícil de ser aceita pelas pessoas. De alguma forma, todos têm convicção em suas próprias crenças e conseguem entendê-las racionalmente, fazendo sentido para as suas vidas. Os evolucionistas são assim, os ateus são assim, os religiosos são assim. Infelizmente, a maioria dos doentes mentais são assim. Eles, na sua cosmovisão, fazem encaixar as suas convicções, eles têm convicção do que eles pensam, porque eles conseguem fazer encaixar aquilo que eles acreditam. Por que as pessoas fazem isso? Porque isso traz segurança. Nós fizemos isso porque isso nos traz segurança. Não, eu não vou crer nesse Deus, eu não vou crer nesse Evangelho, eu não consigo entender, eu não consigo encaixar, isso traz insegurança. Mas é isso exatamente que Deus quer trazer para nós, insegurança. Por quê que Deus quer que eu seja inseguro? Porque quando eu for inseguro nas minhas coisas, eu vou então reconhecer Deus, eu vou confiar nele, na segurança que Ele me dá. Se eu for uma pessoa segura em mim mesmo, para que eu quero Deus? Eu vou morrer e ir para o inferno seguro de mim mesmo. Agora, se eu reconheço que sou inseguro, se eu fico apavorado, eu não tenho segurança, não tenho onde me segurar, todo homem tem. Muitos dizem, não, esses crentes aí, eles não têm onde se assegurar, se seguram em Deus. É verdade. Graças a Deus por isso. Todo homem se segura em algum lugar. Alguns no dinheiro, alguns nas suas convicções, alguns nos prazeres, assim por todo mundo
quando se segura em algum lugar. É bom quando o homem se sente sem nenhum lugar onde ele tem segurança, porque é nesse momento que ele está vulnerável para receber a palavra de Deus. E ele aceitar a palavra de Deus sem entender, entender o básico pelo menos, tá? Tem que entender o básico, é bem assim, não me entendam mal, mas sem entender tudo, como que isso funciona, como que tudo isso se encaixa, eu não consigo. De quem criou Deus, né? Ninguém criou Deus, de onde que Deus veio? Eu não entendo, eu creio, eu confio nele, eu confio plenamente, 100% nesse meu Deus, e ele tem provado isso. A solução para tudo isso é o arrependimento. Sabe por quê? Porque arrependimento no grego quer dizer mudar de direção. Eu estava andando para lá e agora eu vou andar para cá. Você precisa mudar de direção, você precisa mudar de crença, você precisa mudar do engano da sua visão de vida, da racionalização do humanismo para a verdade divina e aceitar de bom grado a vontade de Deus para a sua vida. Amém?